Olá pessoal, tudo bem com vocês? E aí, como que foi fazer a primeira receita, aquele pão de torresmo maravilhoso, perfumado, sensacional? Tenho certeza que quem fez e vendeu já está tendo uma renda extra aí, né? E para nossa segunda receita aí, a nossa segunda videoaula, o que foi escolhido? Salgadinho de festa. Quem não gosta daquele bom salgadinho de festa, hein? Aquele risoles, aquela coxinha, aquela bolinha de queijo. Nossa, só de falar, a minha boca já encheu de água. E pensando nisso, então, eu trouxe uma receita que eu sou apaixonado, que é prática, rápida e fácil. Levando esse segmento sempre, porque nós estamos pensando em vocês aí. Ingredientes que você tem em casa ou que tem um custo baixo para você adquirir e fazer reprodução. Vocês estão com o receituário aí também tem a ficha técnica de rendimento, quantidade, mas para vocês terem noção, uma receita rende em média 150 salgados na maneirinha que nós vamos fazer aqui, né? Na proporção que nós vamos fazer. Eu já vou ligar aqui o nosso fogão, né? Eu já peguei a minha caçarola aqui com a borda mais alta e nós vamos aos ingredientes. Para essa receita então eu vou usar 1 litro de leite, eu não vou nem pegar porque ele está tão cheio aqui, na verdade eu já vou colocar na panela já, ó, que o jeito que eu sou eu já derrubo tudo. Vou colocar ele aqui na panela, então 1 litro de leite. Pronto, agora não corre mais o risco. Vou utilizar também 1 colher de sopa de manteiga, que eu já posso colocar aqui também, tá? Deixa eu pegar uma colherzinha para retirar aqui. Então tem 1 colher de sopa de manteiga ou margarina, né? Da sua preferência. Aí, pessoal, sabe aqueles tabletinhos aí de caldo pronto? Então, você vai pegar um tabletinho do sabor de carne, tá? E vai colocar aqui, ó, vai dissolver ele aqui nesse leite com essa manteiga. E o que mais que você vai colocar aqui? 1 pitadinha de sal, ó, sal aqui, ó. 1 pitadinha de sal só, tá, pessoal? Por quê? Porque essa não é a ideia de uma massa ficar salgada. Por quê? Porque nós queremos evidenciar o recheio depois, tá bom? Professor, e mais o que vai aí? 1 pitadinha de açúcar também, tá? Então, 1 pitadinha de sal, 1 pitadinha de açúcar para equilibrar. E aí, nós vamos deixar aqui agora esquentar e ferver. E na hora que ele começar a ferver, nós vamos colocar o trigo. Pessoal, muitas vezes a gente não usa 1 quilo de trigo. 1 quilo de trigo é o máximo que nós vamos utilizar, tá? Então, às vezes a gente consegue dar ponto com um pouco menos, né? Mas nunca mais de 1 quilo. Muito difícil. Eu acho que, sei lá, em 35 anos nunca utilizei mais do que 1 quilo de trigo, tá bom? Nessa receita. Então, vamos esperar ferver aqui, ó. Eu estou com 1 colher de madeira que eu só utilizo para fazer salgado de festa, porque a gente faz muito. Porque a massa fica pesada e a gente tem que mexer ela quente, tá? Então, pegue 1 colher aí de bastante resistência para vocês mexer. Vamos deixar, ó, tá vendo? A manteiguinha já tá derretendo. Vamos deixar então ele chegar aí a fervura. Enquanto aqui o meu leite está fervendo com a minha manteiga, o meu açúcar, sal e o meu tablete de caldo aí de carne, né? Vou potencializar algumas ideias para vocês. Essa é uma massa que vai servir para nós fazermos o nosso risole de massa cozida, a nossa coxinha de massa cozida e a nossa bolinha de queijo de massa cozida. Por que massa cozida? Porque nós estamos esquentando tudo e vamos inserir a farinha aqui dentro e vamos começar a mexer com ela aqui, né? Então, por isso que ela vai chamar massa cozida, né? E na hora da fritura é muito mais tranquilo, tá? Então nós vamos fazer a massa, nós já vamos abrir, recortar e depois nós vamos potencializar os 3 recheios para vocês conhecerem, né, como que a gente faz o fechamento correto. Uma coisa muito importante, o que você pode diferenciar? Um exemplo, se você for fazer somente bolinha de queijo numa receita, o que você pode fazer então? Colocar um orégano também aqui dentro na hora que o leite estiver fervendo para você misturar na massa. Fica muito agradável, fica incrível, tá? Você pode fazer risoles também de presunto e queijo, com tomatinho, que fica sensacional, né? A coxinha geralmente a gente faz de frango, que já é de costume, e assim por diante. Mas a base da receita é sempre essa, tá? A mesma assim. Eu posso colocar cheiro verde, né, professor? Salsinha, cebolinha?
pode também, fica a seu critério, tá bom? Lembrando que quando você inserir tipo salsinha e cebolinha, vocês inserem no final, tá? Quando vocês estiverem sovando a massa ou antes de colocar o trigo, porque daí você vai desligar o fogo e elas não vão machucar tanto, tá ok? E vai manter uma cor bonita, né? Uma coloração bonita, porque você quer vender algo, né? Que as pessoas voltem a comprar. Uma outra dica, você pode vender ele frito, você pode vender ele congelado, esse salgado. Como assim congelado? Exatamente. Você pode fazer os salgados, pegar saquinho ou pegar bandejinha, né? Sempre cuidado com as boas práticas de manipulação. Então, higienizar sempre a mão, trabalhar com luva, né? Ou limpar sempre a bancada com álcool 70, né? A sua mesa aí. Então, sempre cuidado com a manipulação dos alimentos. Então, eu vou pegar e vou fazer o quê? No frito, vou fazer, depois vocês vão ver todo o processo, nós vamos rechear, depois nós vamos passar no ovo, passar na farinha de rosca. A gente deixa descansar e frita, né? Por imersão, óleo, normal. Tem como você fritar e vender frito, tipo, vou fazer um aniversário lá, né? 200 salgados, 300 salgados, super tranquilo. Mas a pessoa quer congelada, você pode fazer porções de 30 salgados, um exemplo, congelado, e vender aí a R$10, né, R$12, na ficha técnica aí de vocês no receituário tem as dicas de valores. E vocês podem potencializar como? Fiz o salgadinho, né, passei no ovo, passei na farinha de rosca, deixei descansar, passo no plástico, filme bonitinho, coloco na bandejinha ou no saquinho, onde você preferir, né, o que for mais prático para você. Identifica a data que você fez, data de fabricação, né, dê a data de validade congelado 30 dias, tá bom? E aí você identifica o tipo de salgado que né, e leva para congelar aí no seu congelador da sua própria casa. Você não precisa ter um equipamento especial, tá bom? E aí, quando você for fritar, a dica que você vai dar para o seu cliente, qual que é? Olha, antes de você fritar, você tira uns 10 minutinhos antes do congelador e aí você leva para fritura. É o tempo do seu óleo aquecer. O nosso leite aqui com a manteiga já ferveu, olha que lindo que ele tá. Tá levantando fervura já, né? Quero dissolver aqui um pedacinho do caldo que estava aqui aparecendo. Cuidado, pessoal, sempre dissolver bem esse caldo. Tem como você dissolver ele antes na água, tá? Ou no leite, também pega um pouquinho de leite e já dissolve ele antes, para não correr o risco de ficar algum pedaço. Imagina um cliente pegando um pedaço disso e colocando tudo na boca, né? Não vai ser agradável. Então, ó, começou a levantar a fervura, o que eu faço? Vou pegar esse meu trigo e vou virar aqui basicamente 50% dele e vou começar a mexer. Ó, comecei a mexer, já desliguei o fogo, tá? Ó. Começar a mexer, vou colocar já mais uma quantidade aqui. Basicamente 80%, ainda ficou um pouco aqui no bol. E vou mexendo, tá, pessoal? A panela tá bem quente aqui. E aqui é uma parte muito importante, a gente tem que mexer bem rápido, por quê? Para a massa não dar grumo, né? Então a gente vai mexendo bem rápido. Mexi, ela começou a soltar da panela. A gente vai trazer para a bancada aqui, pessoal. Aqui, ó, já vou polvilhar um pouquinho de trigo aqui. Nós vamos trazer ela para a panela. Só vou pegar um pano aqui para me auxiliar. Vou pegar aqui a panela e vou virar essa massa quente, né? Então, virei ela aqui. O que eu vou fazer agora, pessoal? Ela está bem quente, então tem que ter um pouco de cuidado para trabalhar com ela agora, nesse momento. Vou colocar já mais um pouco de farinha, porque a farinha vai me ajudar a ir trabalhando com ela, tá? E vou começar a sovar. Cuidado para queimar a mão, quem tem a mão pode deixar esfriar um pouquinho mais. Ó, você está vendo, está sendo bastante fumaça. E vai juntando a massa, e vamos sovando a massa. Vai meio que abrindo ela para ela dar uma respirada, para ela esfriando.
Porque senão vai queimando a mãozinha, a mão ó, vai ficando vermelha, a mão aqui, ó, tão quente que tá. Então, igual eu falei, quem quiser colocar a salsinha, a cebolinha agora, nesse momento, pode colocar, tá? O orégano também, mas se quiser inserir no leite, também pode, não tem problema. A massa ela já vai unindo, tá bem quente, já vou adiantando para vocês, tá? Então, tem que ter um pouco de cuidado aí, e é o costume também com a massa, até. Primeira vez a gente estranha um pouco, depois a gente vai acostumando com ela. Ó, a palma da mão vai ficando vermelha assim, mas não se assustem. Tem a avó aí, quem acompanhou a avó já é acostumada já, a avó ensina as técnicas. Nessa massa vocês também podem fazer salgados maiores, tá, pessoal? Vocês não precisam fazer somente salgados menores, tá? Se quiser produzir salgados maiores para bar, né, restaurante, padaria, é uma ótima dica também, tá? Então, ó, nós vamos sovando, ó, a massa já vai ficando lisa, ó. O ideal é assim, quanto mais quente você trabalhar com a massa, melhor é, principalmente na hora de abrir. Quando ela esfria muito, ela não fica tão fácil de trabalhar, né? Então, quanto mais lisa ela tiver no quente, é melhor para trabalhar, pessoal. Então, essa é outra dica que eu dou para vocês. Olha que linda que a massa vai ficando, ó. Ela fica lisa, ó, macia. E ela é muito prática. Sabe por que ela é prática? Porque ela já está pronta. Então, essa é a parte mais legal ainda, porque ela é uma massa muito prática pronta. Você está vendo que ela está saindo fumaça ainda, ó, né? Não sei se a câmera está conseguindo pegar, mas ainda está saindo fumacinhas. Então, ela está bem quente, a mão fica um pouco sapecada, mas vocês vão ver que vai valer muito a pena. O que eu vou fazer agora? Agora eu vou deixar ela descansar uns 5 minutinhos, tá? E aí nós vamos começar a abrir ela. Para abrir ela, o que eu vou utilizar? Um rolo, né, de abrir massa e um medidor. Ah, eu não tenho cortador, né, não tenho esses modelos. Eu vou mostrar para vocês que é possível a gente cortar com um copo, aí que a gente fala copo americano, né, aqueles copos que vêm alguns produtos em mercado também. Pode utilizar ele, tá? Então, nós vamos utilizar um copinho para a gente abrir a massa, tá bom? Só vou esperar então um pouquinho ela dar uma apuradinha aqui e nós já vamos abrir. 2 minutinhos, tá bom? Então, a minha massa aqui, ó, que linda que ela tá, né? Como eu já disse, né? Ó, ainda minha mão tá um pouquinho vermelha, já deu uma... Passei na água para dar uma esfriada, né? E uma coisa importante que eu vou compartilhar com vocês, essa receita veio do meu caderninho de receita também. Isso aqui é receita de vó, tá? E que dá super certo. E aí, o que eu vou começar a fazer, pessoal? Polvilhar a farinha e abrir a minha massa. Então, vou pegando aqui, ó, deixa aqui do lado. Vou pegar aqui, ó, já tá bem fria a massa. Ela esfria muito rápido também, tá? Igual eu falei, não podemos trabalhar com ela muito fria, que não é legal. E vamos começar a abrir, tá? Pego o meu rolo aqui e vou começar a abrir a minha massa. Não tem segredo. Eu faço muito essa receita com a minha sobrinha de 6 anos. Ela é apaixonada. Logicamente, ela não mexe na parte quente, né? Ela mexe nesse processo aqui. Esse momento também, quem quer apenas fazer em casa para tomar um café da tarde, vale a pena. Então, abri a massa. Ó, o que eu vou pegar? Ó, meu cortador, que difícil, ó. A massa super fácil. Ó, onde está com trigo já vai soltando, né? E aí, vou potencializando aí
todos os meus moldes para fazer os salgadinhos. Ó, então eu coloco o copo, dou um giro, certo? Ó. Opa, mas aqui fiz aí. Vou tirando aqui o excesso, ó, vou só puxando, vai ficando as bolinhas só para mim pegar a parte que foi recortada. É muito importante ter trigo para ficar polvilhando a bancada, a mesa de apoio. Então já deixei um pouquinho de trigo na lateral, vou espalhar aqui um pouquinho mais, né? Aí, ó, coloco aqui e vou abrir mais um pouquinho de massa para vocês verem a facilidade que é, que não tem segredo, ó. Eu vou tirando, é que eu já sou acostumado, né? Eu já vou tirando e colocando aqui assim, ó, jogando. Mas você pode colocar tudo bonitinho um em cima do outro, que eles não grudam, porque a farinha não deixa grudar nesse momento, né? Então posso ir colocando aqui, ó. Posso recortar toda a massa e depois só rechear, certinho? Aí vou abrindo aqui a massa. Ainda tá meio quente. Vou pegar um pouquinho mais de trigo para polvilhar aqui. Vou abrindo então a massa. É uma massa bem sensível, tem que ter um pouco de cuidado, tá, para trabalhar. Então, e aí, vou pegar meu cortador, né, e vou cortando aqui. Certo, pessoal? Ó, cuidado para não deixar a massa muito grossa, porque daí ele não fica, ele vai ficar pesado, né, quando a pessoa for comer, né, ou o seu cliente for comer, degustar. Vou terminar de abrir a nossa massa, pessoal, e já volto com vocês para a gente fazer aí os nossos recheios e fazer as modelagens desses salgadinhos de festa, tá ok? Então, vocês viram como que é fazer a massa aí do nosso salgadinho de festa, que nós podemos usar a mesma massa, que é super versátil para 3 frentes, risoles, coxinhas e bolinha de queijo, né? E ainda dei algumas dicas do que você pode incrementar na sua massa, dependendo do recheio. E falando em recheio, eu vou ensinar vocês então os 3 tipos de recheios básicos, né? Que falou assim, vou só ensinar a massa? Eu falei, não, vamos fazer um recheio básico, simples, tá? E extremamente saboroso. Então nós vamos começar pelo recheio do risoles. Para o recheio do risoles, pessoal, eu escolhi a carne moída, tá? Então, como que nós vamos preparar essa carne moída? Ligar o fogo aqui. Como que nós vamos preparar essa carne moída? Primeiramente, uma panela, né? Aqui eu vou utilizar uma wok. Vou banhar aqui de azeite, óleo, da sua preferência, né? Pode ser manteiga também, alguma gordura, tá? Banha. Então, o que for melhor para você. Então, vou banhar aqui de azeite, né? Vou esperar ele aquecer um pouquinho, coisa de 1 minuto aí mais ou menos, né? E aí, a primeira coisa que eu vou acrescentar é a cebola. Então, eu vou passar aí a dica. Para 1 quilo de carne moída, uma cebola média, tá? Então, ó, já aqueceu aqui um pouquinho. Vou colocar aqui então uma cebolinha média, bem picadinha. Por quê? Porque é para ser digestivo. Eu não posso colocar pedaços grandes, grotescos. Então, bem trituradinha, tá? E vou começar a suar essa cebola. Professor, e quando eu sei que essa cebola tá boa,
eu sempre queimo, né? Ou tá crua, ou passa demais. Então, a dica é, quando ela começar a perfumar todo o ambiente, ela já liberou todos os seus óleos essenciais e ainda mantém alguns, aí é o momento de você colocar o alho. E quanto de alho, professor, para 1 kg de carne moída? 2 dentinhos de alho também, bem picadinho, tá? Para dar só o sabor e atenuar. Vocês lembram que o recheio vai ser o grande sucesso desse salgadinho de festa. Então, um recheio muito bem feito é primordial. Ela já está começando a liberar aí o seu perfume, o seu aroma, que é incrível, né? A cebola é aquele famoso assim, comida de mãe que te dá fome, né? Basicamente isso. Então, começou a perfumar, acrescentei aqui meus 2 dentinhos de alho picadinho. E agora eu vou suar. Professor, meu alho sempre queima. Quando que eu sei que ele tá bom? Quando ele começar a soltar a primeira espuma. Ele começou a soltar a primeira espuminha e ele vai começar a perfumar o ambiente também logo em seguida. Mas quando ele começou a soltar as suas espuminhas, é o momento de você acrescentar a sua proteína, que aqui no caso nós vamos utilizar a carne moída, tá? Qual carne moída, professor? Da sua preferência, tá? Aí eu já não posso palpitar, né? Tem gente que gosta de uma carne mais magra, uma carne mais gorda. Aproveitar que está em promoção. O que eu garanto para vocês? Não existe carne de segunda. Toda carne muito bem trabalhada, ela se torna carne de primeira. Então, ó, já começou a espuminha então do meu alho. E aí eu vou acrescentar então a carne moída. Acrescentei a carne moída, eu vou começar a refogar ela então, né? Ou seja, começar aqui a fritar ela, tá? Então, eu vou fritando, envolvendo aqui essa cebola, esse alho na minha carne moída e vou fritando ela aqui, né, para refogar ela, tá? Uma coisa que é muito importante de característica de salgado de festa, nós fazemos então sempre cocção seca. Então, essa carne moída tem que ficar bem sequinha, porque se ela tiver líquido, o que vai acontecer na hora que a gente fechar o nosso salgado? Vai vazar, vai ficar feio, tá? Então, nós vamos deixar ela bem sequinha. No início eu mexo bastante ela para ela ficar bem solta também, para evitar grumos dela, né? E para misturar bem também. Professor, mas você não colocou sal ainda? Não. Sal e pimenta é a última coisa que eu vou colocar de tempero sempre. Então vou deixar ela fritar bem, até porque se eu acrescentar sal agora, ela está crua. O que vai acontecer com ela? Ela vai começar a soltar água, ou seja, ela vai começar a soltar todo o seu suco, todo o seu sabor. Então depois que ela estiver toda fritinha, aí nós vamos acrescentar o sal e a pimenta, porque eu vou manter todo o sabor dentro dela. E aí depois nós vamos finalizar com um cheirinho verde, porque um cheiro verde sempre cai bem, tá? Então nós vamos fritando. Vocês vão aprender um segredinho muito básico hoje, muito assim sensacional, que eu sou apaixonado, que é uma coisa que eu gosto de utilizar em várias comidas, que é cachaça. Daqui a pouco vocês vão ver o momento que a gente coloca a cachaça, né, na nossa produção. Mas por que cachaça? Para ela soltar mais suco dessa carne aqui, manter o sabor, né, dela, que vai penetrar. A gente não fica alcoólico, não se preocupa, tá? A gente vai liberar e é só um pouquinho que a gente coloca mesmo. Então vou mexendo o tempo todo, ó, para soltar ela vai fritando. A aguinha que vai soltando dela aí, de excesso, ela vai fritando nela mesmo e vai absorvendo ela, né? Então é bem pouquinho.
Ó, vocês estão vendo como ela vai fritando, ó. E ainda não tem nada, aqui só tem cebola e alho, né? Aí depois eu tenho que fazer o frango e o queijo para vocês, né? Aí nós vamos fazer então todos os recheios, depois nós vamos montando os nossos salgados de uma vez. Até porque a gente não utiliza recheio quente para montar o salgado. Então a gente faz o recheio, você pode até fazer o recheio antes de fazer a massa, para ele já esfriar e assim que você terminar a massa você já começa a rechear, que é mais prático, né? Que daí você não perde o ritmo. Olha agora, então eu fritei toda a carne, ó, não tem nada cru, não tem gruma, ó, eu vou apertando ela aqui para ter certeza que não tem, tá bem fritinha. O que eu vou fazer agora? Eu vou pegar um pouquinho de cachaça para 1 quilo, média de 50 ml de cachaça, qualquer cachaça envelhecida, tá? Não pega cachaça branca. Então, e vou colocar aqui e vou deixar ferver. Vocês vão sentir um pouquinho, um aroma bem forte de álcool e aí já ele passa. E o que vai acontecer? Assim que sair todo o cheiro de álcool, aí nós vamos colocar então nossa sal e nossa pimenta. Então nós vamos continuar fritando ela agora com um pouquinho dessa cachaça, tá? Se quiser não precisa, igual eu falei, é opcional. Eu particularmente gosto muito, acho que faz diferença na receita. Então estou evaporando esse álcool. Mesmo assim, ela fala assim, professor, mas tem pessoas que têm alergia, né? Como eu disse, a gente vai evaporar todo o álcool, então a questão de alergia não vai ser, não vai, né, prejudicar ou atacar aí quem comer. Você vai falar assim, professor, pode ser outra bebida? Pode ser um conhaque, pode ser um vinho branco, seco, tá? Não vinho doce. Já terminou o aroma dele de álcool, o que eu vou fazer então agora? Sal e pimenta. Uma pitada de pimentinha, tá? Pimenta do reino, pimenta calabresa, da sua preferência. E sal, né? Nós vamos colocar sal aqui. Aí nós vamos mexer, dar mais uma fritadinha, daí nós vamos provar para ver se tá boa a quantidade de sal, né? Se não tiver correção, daí a gente vai acrescentar o cheiro verde e vai desligar para deixar ele descansar. Ó, ela tá secando, igual eu falei, a gente tem que deixar ela secar bem, ficar bem sequinha. Vamos provar o sal. Mais um pouquinho de sal. Vamos refogar. Então, refoguei. O que eu vou colocar aqui então? Salsinha e cebolinha, tá? Aquele nosso famoso cheiro verde brasileiro, tá? Coloquei. Vou misturar. Já vou desligar o fogo. E olha que linda que a nossa carne moída está pronta já para o recheio. O que ela tem que fazer agora? Simplesmente esfriar e aí nós já vamos montar os nossos risoles de carne moída. Vamos para o próximo recheio então? Vamos para o nosso recheio de bolinha de queijo. Então para o nosso segundo recheio, né? Nós vamos preparar então o recheio da nossa bolinha de queijo. A gente já preparou o recheio do nosso risoles, que foi a carne moída refogada com cachaça. E agora nós vamos preparar o nosso recheio. Aqui você pode pegar o queijo de sua preferência. Aqui eu estou trabalhando com queijo mussarela, tá? Vou ralar ele aqui no mais grosso, no ralador. Né? Aqui tem 500 gramas, não, nem isso. Tá com 200 e poucas gramas, tá? E aí eu vou ralar aqui. Né? É sempre bom deixar a peça quanto mais gelada, mais fácil para ela ralar. Fica a dica também. Se ela estiver muito, né, no quente, aí ela vai desmanchando. E orégano. Então essa é a nossa proporção. Professor, quantos que você usa de orégano? Para cada
200 gramas, média de 1 colher de sopa, tá? De orégano desidratado, ok? Se for o fresco, daí você pode trabalhar com um pouquinho a mais, que ele não agride o paladar igual o desidratado. Só isso, mais nada. Como eu disse, você tem a opção também de colocar o orégano, você tem a opção de cortar em cubinhos, né? O queijo que você for trabalhar, fresco, mussarela, provolone, enfim, tem vários queijos que você pode trabalhar. E você tem a opção de colocar na bolinha de queijo o orégano na massa, tá? Para não precisar colocar no recheio, tem essa opção também. Aqui nós vamos colocar no recheio porque a gente fez uma massa única para os 3 tipos de salgado, né? Fizemos a mesma base. Então, ralando os queijos aqui. Esse é o recheio mais difícil de todos eles, tá? E tem que ter muita técnica, né? Você tem a opção, como eu disse, de fazer em cubos, tá? Então, vamos ralar aqui. Então, ó, terminei aqui de ralar. Vou pegar aqui, ó, o orégano, né? E vou misturar. Muito difícil. Que é lógico que a gente tem que misturar bem o orégano para não ficar muito forte em alguns salgados, né? Tá muito orégano, não é agradável também. Então, a gente mistura, ó, é bom que já vai soltando a mussarela, que no caso, né, o queijo que você for trabalhar. E aí, a gente tá então com o nosso segundo recheio pronto das nossas bolinhas de queijo. Então, agora nós vamos para o nosso terceiro recheio, que é o recheio da nossa coxinha. E quando a gente fala de coxinha, vem o quê? Frango. Então a nossa coxinha será de frango também, nosso salgadinho de festa. Então, vou ligar aqui o nosso fogo para refogar esse nosso frango, né? Então, o que eu vou fazer aqui? Azeite. Azeite, óleo, manteiga, o que for da sua preferência. Aí aqui também tem 1 quilo, a proporção é a mesma da carne moída, né? Para 1 quilo de frango, peito de frango, uma cebola média picada, 2 dentinhos de alho, né? Sal e pimenta a gosto, cheiro verde a gosto também. No outro eu coloquei cachaça, né? Nesse eu vou colocar uma outra coisa, eu vou colocar coloral, tá? E pimentinha calabresa, tá? Então aqui nós vamos suar a nossa cebola. O processo de refogar é o mesmo da carne moída, tá bom? Nós vamos refogar a cebola, suar ela, né? Como eu falei, vou acender a boca de fora do fogão para um pouquinho mais rápido. Então é a mesma historinha, né? Espera suar, ela perfumar, acrescentamos o alho, né? O alho começa a soltar espumas, acrescentamos a proteína, tá? Então a cebola começou a perfumar, vou acrescentar o meu alho, 2 dentinhos de alho e vou começar a fritar, né? Ó, começou então a espumar o meu alho, eu acrescento a proteína, o nosso frango, tá? Aqui eu desfiei ele no processador, por isso que ele está mais moído. Porque como é salgadinho de festa, eu gosto dele mais moidinho, tá? Então por isso que ele está bem triturado. Nesse momento, pessoal, eu vou colocar então o nosso coloral, né? Aqui, ó, meia colherzinha de coloral. Vou colocar um pouquinho mais. E vou colocar mais um pouco de óleo, tá? O de azeite, né? Por quê? Porque o frango é muito mais seco, né? Que a proteína bovina, tá? Coloco aqui. Pra gente ir refogando. E já traz uma coloração, né? Temos que fritar bem, refogar bem. Até para não ficar
grãozinho de coloral, tá? Que é totalmente ruim para quem pega. Então, nós vamos refogando aqui. Olha como ele já está, ó, como o coloral dissolveu e como o óleo, né, o azeite aqui trouxe, né, brilho para esse nosso frango. Qual que é o próximo passo? O que eu fui lá buscar, que eu quero colocar aqui? Pimentinha calabresa. Coxinha com pimenta é sensacional. Aí eu já vou trazer já o sal, tá? Também a gosto. Eu cozinhei o peito de frango sem tempero nenhum, tá? Eu não gosto de cozinhar com tempero. E vou refogar. Vamos refogar bem, ó, ela vai ficando bem sequinha. Se você vê que está secando muito, traz aí mais azeite, né? Alguma gordura, pode ser banha, manteiga, óleo, fica ao critério. Não vai usar óleo de coco, né? Essas coisas assim que tira a característica e o sabor é totalmente diferente, tá? Então, ó, o frango é mais rápido porque ele já estava cozido, né? Então, vou fazer o quê? Colocar a minha salsinha e a minha cebolinha, porque eu adoro o nosso cheiro verde aí de cada dia, tá? Desligo, já está refogadinha já então o nosso frango. Olha que lindo que ficou o nosso franguinho, o nosso recheio então de coxinha, certo? Aí nós vamos deixar ele resfriar e aí nós vamos começar então agora a fechar os nossos salgados, começando pela bolinha de queijo, depois o risole de carne e aí a nossa coxinha de frango. E depois de todos fechados, o que nós vamos fazer? Empanar no ovo com a farinha de rosca igual tá aí no seu receituário, certo? Então agora nós vamos chegar naquela parte mais gostosa que é o quê? Rechear e modelar os nossos salgados. Então já deixei uma quantidade de massa, ó, como que eu faço? Eu vou sempre tombando uma para cada lado, olha, então dá para perceber, né? E aí eu vou fazer o quê? Começar o recheio. Vou potencializar aqui no meio, né? Vou pegar aqui, ó, a minha mão está bem higienizada, tá? Vou colocar aqui, igual eu falei, vocês podem trabalhar com luva. Vou colocar uma quantidade no meio e vou, ó, apertei aqui em cima, como se fosse uma trouxinha, ó. Vou trazer o outro lado aqui e apertar também. Fiz isso, ó, tá parecendo uma trouxinha, tá vendo? Aí o que eu vou fazer? Vou enrolar, tá? Vai ser assim, ó, professor, não ficou uma bolinha perfeita. A gente vai apertando aqui um pouquinho mais. Lembrando que quanto a massa mais morna ou quente ela tiver, é mais fácil de trabalhar, tá? Então, ó, fiz a bolinha, vou colocando aqui, para depois o quê? A gente empanar. Então, vou fazer algumas quantidades para vocês irem observando, tá? E aí nós vamos fazendo. Então, mais uma vez, ó, coloquei o recheio no meio. Cuidado com a quantidade, principalmente queijo, por quê? O queijo, ele derrete, pode fazer o quê? Estourar, né? Então, um pouco de cuidado. Então, ó, de novo, coloquei aqui o recheio, puxo no meio, viro ele, puxo a outra parte, né? Pego as 4 pontas, centralizo no centro, aperto e giro ela. Então, é rapidinho. Professor, quanto tempo você demora para modelar seus salgados depois de que está tudo pronto? Só o recheio. Quanto tempo demora para fazer aqui 120, 150 salgados? Média de 10 minutos para modelar, pessoal, porque, logicamente, é o tempo de prática, né, que vai levar a isso, e vocês conseguem também chegar nesse ponto, com certeza. Então, a gente vai fazendo as bolinhas aqui, ó, e depois a gente vai empanar. Vai ficar algumas que vai ter assim uma coisa, mas na hora que a gente empana, isso some, tá?
Não tem segredo. Então a gente vai aqui. Vamos fazer aqui umas 10 unidades pelo menos, pra gente poder empratar depois que eu vou fritar, tá? Você acha que eu não vou fritar e não vou comer esse salgado aqui? Então, mais uma vez, coloco no meio, puxo, viro ao contrário, puxo, pego tudo ao centro e faço a bolinha. Coloco. Pessoal, não é para você apertar a mão quando você coloca, você só vai deslizando, tá? Para quê? Para o salgado ficar bonito, sem machucar, né? Então, ó, recheio no meio, puxo, puxo, tudo ao centro e aí eu vou fazer a bolinha. Então, lembrando, sem apertar, eu só vou deslizar. É igual fazer brigadeiro, né? Tenho que deslizar, para quê? Para que fique a bolinha, senão não vai ficar a bolinha, tá bom? Vamos aqui. Pessoal, como vocês podem vender, né? Igual eu falei, frito, congelado, porção de 10 salgadinhos, pode fazer um mix, né? 10 bolinhas, 10 coxinhas, 10 risoles, né? Vender em mix de 30 salgados, enfim, aí vai a critério de você, com a sua criatividade, né, de explorar a melhor maneira de vender esses salgados e potencializar as vendas, né? Aproveite as redes sociais aí e venda, faça uma live oferecendo seus produtos, né? Aproveita que a live tá na moda, todo mundo aí tá assistindo, né? E você acaba aí ganhando uma graninha extra, certo? Ah, já passei, já fiz 11. Tá bom, gosto de número ímpar. Então, fiz 11 aqui. Vou deixar aqui do lado para a gente empanar daqui a pouquinho, certo, pessoal? Agora vamos fazer o nosso segundo salgado, que é o risoles. Vou deixar essa massa aqui, que é a mesma que eu vou utilizar, tá bom? E aí, como que eu vou fazer? Vou pegar aquela minha carne moída refogada, que já está fria. Olha só, ela já está fria, né? Ou morna, como a gente pode falar. Então agora nós vamos preparar o salgado para o nosso segundo recheio, né? Tem uma quantidade de massa que sobrou das nossas bolinhas. Vou pegar mais um pouquinho de massa que eu tenho separada aqui já, daquelas umas que a gente fez no início, né? As nossas massinhas, ó, tá aqui. Peguei uma colher de sopa para a gente então colocar o recheio. Como que eu vou colocar o recheio? Né? A mesma coisa, eu coloco o recheio no meio, né? O recheio já tá frio aqui e vou apertando com a mão. Com cuidado, por quê? Porque não precisa, tá vendo? Fazer força, ó, porque a massa é pré-cozida, já é uma massa, né, cozida, tá? Então ela tá bem macia e bem molinha. E aí eu vou potencializando então os meus risoles de carne, tá? Cuidado com a quantidade de recheio também, porque senão você não vai conseguir, né, fechar o seu salgado. Ó, então vou fechando aqui. Vamos ver agora fazer um mais para a câmera, para dar um foco melhor para vocês. Então, ó, tá no meio. Vou pegar aqui um pouquinho de carne moída, colocar no meio, né? Vou, ó, fechar. Começo sempre pela pontinha. O que eu vou fazendo? Tá vendo que eu vou trazendo os outros dedos que estão segurando a massa junto ao centro, ó? Cheguei na metade, aí eu inverto a mão e fecho com a outra. E aí, ó, tenho o risoles pronto, montadinho. Vamos fazer mais um. Vamos fazer 10 unidades também. 11, né? Porque a gente fez 11 bolinhas, tem que ser justo para todos. Fazer 11 unidades. Vai ficar tudo igual. Então, lembrando, não aperta. Quer ver? Eu vou apertar um para vocês verem o que pode acontecer, tá? Então, coloquei aqui o recheio. Aí eu quero apertar, né? Porque eu não tenho... Aí, ó, tá vendo? Aí a massa já gruda na mão e volta. Já vira tudo errado, ó, tá vendo? Então, por isso que a gente não aperta. A gente tem que trabalhar com cuidado, tá? Deixa eu limpar a mão aqui. Então, ó, trago aqui com muito cuidado. A gente tem que ter cuidado para fazer esse salgado, né? Então, ó, vem com cuidado. Tô trabalhando aqui, ó, sem forçar muito, né? E aí, a gente tem outro risoles, né? Aqui mais uma massinha. E aí a gente vai potencializando mais um risoles. Olha, a massa deu uma secada. O que eu posso fazer, professor?
molha a ponta dos dedos, passa aqui na água, vou fazer para vocês, quer ver? Eu vou levar lá no centro, câmera, pode deixar. Então, molhei a ponta dos dedos, né? Passo na parte de dentro. É igual fazer aqueles pastéis de massa pronta, congelada, que geralmente vocês compram, né? Aí, ó, ele vai fechando. Ter um potinho de água do lado é sempre bom, até para fechar, tá? Ele sempre auxilia. E aí a gente fecha normal, ok? Lembrando, ainda tem um pouco de água na carne moída, que ela, né, vai... Então, cuidado, sempre vai tirando essa água, tá? Não deixa líquido, porque daí você não consegue fechar. Então, ó. Potencializar mais uma carne aqui. Quantos que tem? 4, 8, 9, falta 2. Vou fechando aqui o risoles. Ó, de novo, tá meio sequinha a ponta. O que que eu faço? Umedeço a ponta da mão, aqui onde secou, e venho e fecho, sem apertar, sem agredir esse nosso salgado. Aqui, e o nosso último risoles. Aí agora, nós vamos para o nosso terceiro recheio, então, que é o frango. Meu recheio já esfriou e aí eu vou montar a coxinha. Como que eu vou montar? A base é a mesma, tanto da nossa bolinha de queijo, quanto do nosso risoles. Aí nós vamos fazer a nossa coxinha, né? Coloco o recheio no meio, né? E aí ela vai seguir a mesma padronização da bolinha de queijo. Puxo no meio, viro, puxo aqui de novo. Aí eu vou juntar aqui as 4 por meio, né? As pontas. E aí, ao invés de fazer bolinha, eu vou fazer o quê? Vou fazer esse movimento, ó, fazer o biquinho da nossa coxinha, ó. Fiz o biquinho, assento aqui na mão e faço, né, a nossa coxinha. Igual eu falei, depois nós vamos empanar e vai arrumar melhor, né? Vai ficar mais bonitinho. Então, venho pro meio, puxo pro meio, pega as 4 pontas, centralizo. Olha, tá meio seco o caldo de trigo. O que que nós vamos fazer? Umedecer a mão, né? A gente umedece a mão, ó, para ajudar. Faço o biquinho, né? E a gente vai ter uma mais gordinha, uma mais altinha. Cada coxinha também tem a sua particularidade, né? Não tem segredo. Então, todos eles são muito práticos, né? Eu trouxe essa receita pela praticidade mesmo, né? Para vocês conseguirem aí uma renda fácil e mesmo, né, depois de tal momento, continuarem aí, né, na área da alimentação aí. Vou dar uma grudadinha aqui. Ó, sempre fazendo a bundinha dela. Aí nós vamos fritar esses salgados, né? Eu vou colocar uma panela para aquecer de óleo, tá? É uma wok, né, com óleo, e aí nós vamos fritar. E ó, a última coxinha que nós vamos fazer, então 3, 6, 9, 10, 11. A massa estava contada, hein? Mas não deu só 33 salgados não, tá? A gente vai potencializar aqui uma montagem de 30 e fritei um de cada para eu degustar um de cada, né? Pessoal, e aí então nós vamos começar então a empanar, tá? Então aqui eu tenho um bol com ovo, tá? Gema e clara de ovo, batido, não tem sal, não tem nada. O que que eu coloquei aqui? Você pode trabalhar tanto com água quanto com leite, tá? E aqui uma farinha de rosca, certinho? Ah, professor, eu compro na padaria? Você pode fazer na sua casa. Pega aqueles pães velhos, vai guardando os pães aí na sua casa. Quando ele endurecer, leva ele para torra, torrou, pega uma peneira e rala, daí já faz a farinha aí na sua casa, vai ser muito melhor. Quando a gente vai empanar, pessoal, se está sozinho, uma mão para uma coisa, outra mão para outra. Então, vou potencializar aqui, ó. Então, eu vou começar primeiro sempre no ovo, né? Então, aqui, cuidado com a quantidade, vai colocando de pouco. Então, ó, dei o banho aqui no ovo, tá vendo? Vou jogar lá no trigo, ou no trigo não, na farinha de rosca, perdão. Né, ó, joguei aqui. Vou pegar e vou misturar então
aqui a farinha de rosca, né? E vou colocando aqui, ó, um por um, ó. Tá vendo? Por isso que eu falei, os defeitos não aparecem depois da massa lá, das dobrinhas que ficam aparecendo, tá? Ó. Então, aí vou colocando aqui, ó, um por um. Certo? Das nossas coxinhas de frango. Vou banhar aqui as outras. Então é algo muito rápido, não pode deixar muito tempo aqui nessa mistura de ovo, tá? Por quê? Porque senão a massa amolece. Vocês lembram que é uma massa cozida, né? Então aí você viu que é jogada rápida. Ó. Aqui as nossas coxinhas. Nossa coxinha. Vamos para os risoles. A mistura é a mesma para todos os salgados, né? Vamos para os risoles aqui agora. Passo aqui então na mistura de ovo com leite. E vou misturando aqui na farinha de rosca. Misturei sempre com cuidado, para quê? Para que não machuque, né? Para que ele não fique feio, né? Para que ele não pegue um outro formato. Ok, vou pegar aqui os outros que faltam. Coloco aqui, vou passando, né, na farinha então. Tiro o excesso. Deixo ali para nós fritar. Agora vamos para a bolinha de queijo. A mesma coisa. Cuidado com a quantidade, né? Sempre. Coloca, banhou. Tira o excesso. Quando você faz em grande quantidade, o que vai começar a acontecer com essa farinha sua? Ela vai começar a empelotar, né? Por causa do líquido. Daí o que você faz? Pega uma peneira e passa na peneira, tá? Quando a gente trabalha com uma grande quantidade, né, aí 500, 1000 salgados, ela começa a empelotar, tá? Por isso que é muito bom sempre tirar todo o excesso aqui do líquido, né, para estragar o mínimo possível sua farinha, você ter o mínimo de desperdício. Então aqui, vou empanar, né, aqui ó, empanei. E agora eu vou higienizar minhas mãos, né? E aí eu vou colocar aqui então a minha panela para aquecer, né? O óleo para a gente abrir fritura. Por quê? Porque eu quero que vocês vejam ele frito. Para finalizar e vocês verem como fica lindo ele frito, né? Como que eu não vou fritar esses nossos salgadinhos, né? Gente, eu já tô salivando de vontade. Então, óleo bem quente, ó, e vou colocando, né, aqui para fritar, por imersão. Quando a gente fala imersão, uma grande quantidade de óleo, porque o óleo tem que cobrir os nossos salgados, tá? Uma dica muito importante, não posso fritar risoles, coxinha e bolinha de queijo junto ao mesmo tempo. Então, frito um tipo de salgado de cada vez, tá? Então, igual agora, coloquei somente os risoles para fritar. Então,
Então coloco. Cuidado, também não pode colocar muito, porque senão eles queimam, né? Eles machucam, então vamos colocando aos poucos, né? Na cozinha, pressa é inimiga da perfeição, tá bom? A gente quer salgados perfeitos e lindos, olha só como é rápido a fritura. Que coisa mais linda e sequinho. Mesmo assim, a gente coloca num papel toalha antes para finalizar, né, o excesso de óleo que ele pode ter, tá? Então é bem rapidinho. Coloquei aqui, aí depois eu vou fritar um outro tipo de salgado. Vou fritar as coxinhas. Também não jogo, tá? Vou sempre colocando próximo do óleo. Coloquei. Começo então a mexê-las. Todos os salgados é muito rápido para fritar, mas a dica é o quê? O óleo está bem quente, né? E a gente sempre trabalhando em pouca quantidade, tá? Ó, como elas já estão. Coloca aqui na lateral, para também tirar o excesso de óleo. Tirar o excesso de óleo. E aí, por último, e não menos importante, as nossas bolinhas de queijo. As bolinhas de queijo a gente tem que ter um cuidado dobrado, por quê? Porque ela pode estourar, né? Porque, como eu falei, ela tem o queijo, por isso tem que ter um pouco de cuidado com a quantidade de óleo. Ela também a gente tem que ficar mexendo o tempo todo. Eu fui passar uma água na mão ali porque estava sujo de farinha, né? Então a gente também vai envolvendo o tempo todo. Cuidado, então, para ela não estourar. Como eu não vou fritar mais salgados, eu já desliguei já o meu fogo. Ó, então ela fica bem douradinha também. Tira o excesso de óleo, né? Coloco aqui para tirar o excesso. Então, coloco para tirar o excesso. Certo? E aí, né? Quando você vai receber os amigos em casa, ou até para você trabalhar, né, com venda, então você sempre tem que fazer um empratado bonito. Essa é uma dica extra aí que nós do projeto Faça e Venda está fornecendo para vocês, que é o quê? Uma maneira de você fazer um empratamento, tirar uma foto maravilhosa do produto que você faz e aí potencializar visualmente as suas vendas aos seus novos clientes, tá bom? Então, o que eu vou fazer? Estou trabalhando com salgado. Esse daqui é um molhinho que eu sou apaixonado, que é pimenta com maracujá, né? Então, eu gosto de comer salgado com eles. Eu vou potencializar aqui um empratamento, então. Então, vou colocar esse molhinho aqui no canto, né? Colocar mais um pouco. Isso. Eu escolhi uma louça que eu gosto, que eu tenho aqui à minha disposição, e eu vou puxar aqui um risco desse molho. Então, puxei um risco, o que eu vou fazer? Eu vou encaixar esses salgados, né? Para tirar uma linda foto. Sempre identificando, né? Os salgados, então coxinha, né?
bolinha de queijo, muito bem identificado sempre, tá? Então, nós vamos potencializando aqui, né, os salgadinhos, vamos trazendo eles aqui. Quem trabalha em bar, fica uma dica, hein, para servir isso, hein? Quem tem aí algum restaurante, algum bar, porque vende, você vende como comida de boteco, tá? Você pode fazer daí num tamanho um pouco maior, né? E vende como comida de boteco, hein? Tenho certeza que vão adorar. Potencializo certinho, consigo, né, separar todos os meus ingredientes, as minhas bolinhas, os meus risoles, né? Quero chamar um pouco mais a atenção, então vou trazer um verdinho aqui para trazer uma altura, né? E potencializo ali então uma porçãozinha. Então você já consegue melhorar suas vendas dos seus salgados, você já consegue aí uma busca enorme de clientes novos, né? E tenha certeza que vai estar saboroso. Não basta estar bonito, tem que estar delicioso, tá bom? Então esse foi o nosso segundo Faça e Venda, oferecido pela Unifatesc, pelo o corpo docente do curso de gastronomia. Eu sou o Chefe Cláudio e me sigam nas redes sociais, @chefclaudiojr. Até a próxima!